Olá, gente, muito boa tarde. Eu sou Carlos Sérgio Monteiro, advogado, consultor político, jornalista, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e estamos aqui para a nossa live. Muito obrigado pela sua audiência e participe, porque hoje o tema é muito interessante. É sobre o que pode e o que não pode fazer na pré-campanha e na campanha eleitoral. E, claro, nosso convidado especial de hoje é um especialista do assunto, doutor Eduardo Tavares. Eu vou deixar para que ele possa se apresentar e aí a gente fazer as devidas apresentações. Como sempre, nosso consultor de design gráfico, identidade visual, Mike Chagas, a nossa consultora de gestão em mandatos eletivos, a nossa querida esposa Sandra Souza, também especialista em orçamento. Então, vou começar com o doutor Eduardo Tavares. Seja bem-vindo à nossa live, doutor, e esteja aberta às suas apresentações para que a gente possa colocar para os nossos web telespectadores, como diz o meu querido Mike. É com você que está a palavra. O Eduardo e o Mike estão em Macapá, eu e Sandra em Brasília. Comecemos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Mike. Boa tarde a você que nos assiste. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e dizer que sou advogado, eleitoralista, processualista penal, com especialização em direito penal, direito eleitoral e direito processual penal e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Então, com você, Mike, depois dessa bela apresentação e muita estrada caminhada, é você agora que se apresenta, Mike Chagas. Olá a todos, boa tarde. Quero aqui desejar aqui a todos uma ótima tarde. Doutor, satisfação poder tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, assim, hoje teremos bastante conteúdo de muito, assim, relevante para todos que querem ser candidato, equipe de candidaturas, que vão falar justamente a parte da legislação eleitoral. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor. Vamos ter bastante conteúdo produtivo hoje. Sandra, com você agora, se apresentando para os nossos webs telespectadores, como diz o Mike Chagas. Boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando a nossa live de todas as quintas-feiras. Queria muito aqui agradecer ao nosso amigo doutor Eduardo Tavares. Que prazer em tê-lo na live da CP3. E hoje com dicas assim maravilhosas, especiais e importantíssimas para a pré-campanha e as campanhas eleitorais. Eu sou Sandra, consultora em gestão de mandatos eletivos, consultora em orçamento público, e vamos começar a nossa live. É isso aí, gente. Primeiro, o Mike já está anotando ali quem já está presente com a gente. Nós já estamos observando aqui que já é um número significativo. Muito obrigado mais uma vez. E, doutor Eduardo, eu vou tirar o doutor para a gente ficar mais informal, né, Eduardo? Então, Eduardo Tavares, a primeira pergunta e aquela dica para a gente começar o nosso bate-bola. Vamos bater papo, vamos interagir, vamos ler as perguntas para que o senhor possa responder. Vou também tirar o senhor para que você possa responder. Afinal, somos amigos de longas datas e o Eduardo tem assim, uma trajetória de vida belíssima, do qual eu sou muito fã, porque ele saiu do Laguinho e ganhou o mundo, e Brasília foi o seu palco, né, advogando aqui nos tribunais superiores. Mas qual é a primeira dica, doutor Eduardo, que você reservou para quem está nos assistindo sobre a questão da legislação? Ganhar dentro da lei. A dica mais importante para a gente começar esse bate-bola. Qual você reservou para a gente aí? Realizar uma pré-campanha módica, com inteligência, sem gastos e sem arroubos de abuso. Cumprir os prazos eleitorais, independente do momento de pandemia. Evitar excessos
e, sobretudo, buscar conquistar o eleitor com uma plataforma de projetos sem discriminar os outros candidatos ou cometer algum crime que ofenda os atributos da personalidade, sem ofender, sem injuriar, sem caluniar. Agora, como você falou em abuso, essa figura criminal que nós temos na legislação eleitoral, né, cometeu os abuso de poder político, abuso de poder de mídia, abuso de poder econômico. A Sandra tem uma pergunta interessante. Sandra, com você. Vamos dar preferência para as mulheres, né, Mike? Vamos começar com a Sandra, que a gente já começa palpitante. Com você, Sandra. Obrigada pelas gentilezas. Doutor Eduardo Tavares, a minha pergunta é sobre o impulsionamento no Facebook. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira, pode impulsionar na pré-campanha? Segunda pergunta, tem valor máximo estabelecido na lei? E se o candidato ele gastar muito no impulsionamento, pode caracterizar abuso de poder econômico? Olha, Sandra, desde a Lei 1365 de 2015, nós passamos a ter a dissipar, a eliminar do mundo eleitoral, do mundo jurídico, a figura da propaganda eleitoral extemporânea, né? Tanto que o artigo 36A, ele diz quais são os limites da pré-campanha. E o que pode, tudo pode, desde que não seja abusivo o gasto, desde que não se tenha gasto. Vamos lembrar o caso da senadora Selma, da juíza Selma, lá do Mato Grosso, que gastou muito na pré-campanha e não houve o dinheiro, os valores não constaram na sua prestação de contas e houve aí um reconhecimento de caixa 2. E o impulsionamento, nessa fase preliminar que nós temos pré-candidatos, né? Não existe ainda uma definição acerca de proibição concreta. A página hoje do candidato ela pode ser livremente impulsionada, né? Dentro daquilo que não seja um gasto excessivo. A partir do momento que ele tem deferido seu registro, as normas serão disciplinadas de acordo com a resolução que trata da prestação de contas, que ela vai dizer a forma de contratação, ela vai dizer a forma de pagamento, ela vai vir na prestação de contas. Então, a primeira dica que eu dou é, pode fazer impulsionamento? Pode, com valores módicos. Como? Você pode pagar com o valor, com o seu dinheiro próprio, com o seu cartão de crédito, comprovando que o valor vem da sua pessoa. Limite de impulsionamento, nós temos o padrão dentro do limite de gastos, né, a ser especificado dentro da resolução no momento próprio, que eu hoje não arriscaria tracejar qualquer tipo de incursão sobre um valor máximo ou mínimo, porque em breve, no mês de junho, nós vamos ter uma alteração, tanto na resolução quanto na via da emenda constitucional, que vai mudar o sistema eleitoral, porque já estamos prevendo, tanto pelos discursos do ministro Barroso quanto da ministra Rosa Weber e os estudos que temos feito na academia, que as eleições elas deverão ser adiadas porque nós não teremos ambiência. Mas o impulsionamento ele pode ser feito, ele não pode ultrapassar o limite de gasto da campanha, ele não pode ser um valor exorbitante, porque nós precisamos analisar que desde o mensalão, nós estamos dentro de uma dualidade que é a moralidade eleitoral, a criminalização da política e a politização da justiça, né? E para isso nós precisamos ter como baliza o princípio da igualdade, aonde o tostão e o milhão têm o mesmo valor, aonde o seu Zé do real e o seu Antônio do milhão têm a mesma potencialidade de concorrer. Do contrário, nós teremos um abuso do poder político, poder econômico. É por isso que hoje nós temos limitação de doação por pessoa jurídica, o impedimento, a única pessoa jurídica que doa para a campanha eleitoral é o partido político. Nós temos o Fundo Especial de Campanha e a limitação de 10% do autofinanciamento, de modo que as pessoas possam concorrer em igualdade. Então, o limite da pré-campanha é o limite módico, é dentro do razoável,
E o limite pós-campanha ele vai se dar de acordo com a valoração do gasto global de campanha. Ok? Posso, antes de passar para o Mike, Eduardo, eu quero fazer permita fazer essa intervenção, porque está dentro do assunto. Na campanha de 2018, eu fazia campanha para um candidato, e vou falar aqui, porque não tenho nenhum problema, fazia campanha para o candidato a deputado federal, Falcão. E nós impulsionamos. E aí a doutora Sueli Pini, desembargadora, deu uma liminar suspendendo o impulsionamento. E depois veio uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da qual já dizia que poderia impulsionar, mas não trouxe nenhum regramento de valor. Ponto. Depois eu vi uma decisão no Supremo Tribunal Federal, inclusive eu gravei o que o ministro Gilmar Mendes disse, e tratava, naquela ocasião, das caravanas do Lula e do Bolsonaro, na pré-campanha, estou falando de pré-campanha. E aí o ministro dizia o seguinte, Gilmar Mendes, olha, não tem como você mensurar, porque aluga-se ônibus, contrata pessoas, chega lá, fala para um monte de gente, tem comida, tem bebida, tem um monte de coisas, e você não precisa prestar conta de nada, porque o artigo do qual você falou, 36A, que é o que diz o 36A? Caracterização da campanha extemporânea só com pedido de voto. Explícito. Ainda trouxe a palavra explícito. Então, eu queria dizer o seguinte, e agora, nessa pré-campanha de 2020, com todas essas visões e decisões, um candidato a prefeito pode fazer uma caravana, ir para o interior, levar a sua turma, ter gasto com gasolina, como é que ficam essas despesas que, em tese, quero reforçar, a legislação não trata disso e se estaria permitido na pré-campanha? Veja bem, o artigo 36A, nós trabalhamos no direito eleitoral com uma coisa chamada princípio da legalidade estrita. Né? Tudo deve estar previsto. E o artigo 36A, ele mesmo traz para a gente essa delimitação para dizer, por exemplo, que você ser convidado para participar de uma entrevista, expor sua base política, criticar, não é campanha eleitoral. Mas no inciso 1 dele, ele fala que os candidatos, a participação de filiados a partidos políticos, eles podem, né, fazer reuniões e realizar encontros fechados às expensas dos partidos políticos. Ou seja, Carlos Sérgio, o financiamento da pré-campanha, em tese, deve todo ocorrer sob as expensas do partido político. Por quê? Porque a lei do partido político tem a rubrica própria que trata dessa manifestação e presume-se que o fundo eleitoral, o fundo partidário, né, vai ser utilizado para esses fins, ou seja, os gastos não são do candidato, os gastos são do partido, e o partido deve abranger todos os seus pré-candidatos para que eles tenham acesso a essa base. O partido vai fazer as caravanas municipais, convidar a população, vai pagar o que tem que pagar, e a prestação de contas vai ser feita pelo partido político e não pelo candidato. Agora, se o candidato gera gastos, está passível de uma representação que pode levar à perda do diploma ou à cassação do próprio registro. Então, a dica está aí, no artigo 36A, inciso 1 e 2, as expensas do partido político. Olha, só para tirar do juridiquês, que o doutor Eduardo é muito contundente nisso, as dispensas significam as despesas, o recurso. Então, fiquem tranquilos, embora... Mike, é com você agora, sua pergunta, e claro, já estamos aguardando a sua pergunta, você que nos prestigia aqui na live. Mande aqui que o Mike vai ler depois de que ele fizer a dele, e aí a gente abre para todos que estão mandando pergunta. Não é uma sabatina. Vamos bater um papo e aí a gente vai mostrando para o Eduardo e ele vai dando as respostas com as dicas. Anota aí. Com você, Mike. Boa tarde, novamente. Doutor, a minha pergunta ela é uma pergunta que é assim, muito debatida nos corredores, né? É assim, doutor, o que você recomendaria para o candidato
e a equipe do que não pode ser violado na legislação eleitoral. E aí, doutor, o que o senhor recomenda para a gente? Já dizia minha avó que prudência e uma xícara de café bem quente todos os dias não faz mal a ninguém, né? E, gente, nós precisamos ter, na pré-campanha, o cuidado. A legislação diz que eu posso tudo, menos gastar com propaganda paga no rádio e na televisão. Mas eu posso ser convidado para participar de um programa de rádio ou TV e ali debater. Se eu já tenho um mandato político, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer. Se eu estou insatisfeito com gestão de fulano ou de Beltrano, eu faço a crítica política sem ofensa pessoal. Eu posso usar minhas redes sociais, porque, gente, vejam onde nós estamos. Eu estou aqui no Amapá, dentro da minha casa. Vocês estão, o Mike está na casa dele, Carlos Sérgio está lá, na minha Brasília querida, junto com a Sandra, e nós estamos tratando para o mundo todo. A internet nos leva dentro das casas dos cidadãos. Ela hoje tem uma força de ataque muito maior do que o rádio e a TV, tanto que acabou a propaganda eleitoral gratuita, paga, a partidária, né? Então, não permitam vocês que são pré-candidatos, já digo isso porque os abusos eles podem ser alcançados desde a fase primeira, ou seja, desde o início do ano da eleição. Então, não permitam que em seu nome, senhores candidatos, senhoras candidatas, senhores chefes de gabinete, senhores pré-coordenadores, que alguém prometa ou faça doações em seu nome. Isso pode lhe gerar a cassação pelo artigo 41A e trazer uma inelegibilidade. Muito cuidado com as pegadinhas, porque às vezes, no meio da política, funciona a teoria da guerra, onde na guerra pode-se tudo menos perder. E existem pegadinhas, pessoas que usam as próprias redes sociais para fazer pedidos, para encaminhar algumas pedidos de vantagens, ou fazer você prometer, isso pode prejudicar. E cuidado, sobretudo, com o dispêndio, com o gasto de valores, seja para comprar um adesivo, seja para comprar fazer uma compra de combustível. Hoje, nessa fase preliminar, todos os gastos devem ser realizados pelo partido político, com exceção, o impulsionamento da sua página pessoal ou da página do seu mandato. Fica a dica, você tem um mandato eleitoral, você pode impulsionar a página do seu mandato. Ah, mas eu não tenho a página do meu mandato, eu uso a página pessoal minha. Fica a dica, transforme a sua página pessoal em uma página do seu mandato e quando chegar no período da eleição, você vai cadastrar suas redes sociais na Justiça Eleitoral para que ninguém utilize fakes. Ok, Mike? Olha, Eduardo, nós vamos agora para a sessão Maguila. Registrar quem está aqui com a gente, já tem perguntas. Célio já mandou aqui pelo WhatsApp. Eu preferia, Célio, que você mandasse pelo nosso link, mas não tem problema. Eu vou ler aqui sem nenhum problema. E o Mike vai colocar aqui para a gente fazer o registro. Sessão Maguila, abraços, registro de presenças e perguntas. Vamos lá, Mike, coloque aqui para a gente, por gentileza. Walter Benatar, boa tarde, um abraço, Walter. Sempre presente na nossa live, obrigado pela audiência. Dulce Barros diz, boa tarde, Carlos Sérgio. Boa tarde, Dulce, acompanhe. Doutor Eduardo está firme e forte aqui com a gente, já deu várias dicas para que a gente possa, impulsionamento, caravanas, enfim, pré-campanha, claro, cuidados, porque nós estamos em época de pandemia, então os presenciais, vamos por onde? Vamos pelas lives, vamos pelas videoconferências, e aí vamos nos reinventando. Aqui também, Rai Rosa, excelente live. Pô, Rai Rosa é pré-candidato lá em Santana, prefeito de Santana, aliás, e é professor, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Vai anotando aí também, Rai. Manda uma boa tarde aqui para a gente, Jalília, a Sandra, ele está mandando também um abraço para você, seu professor Rai Rosa. Quem mais? Rariomar, parabéns pela live, obrigado, Rariomar, sempre também aqui com a gente, presente nas nossas lives, e a gente vai caminhando. Quem mais, Mike? Delmir Ferreira, dá uma boa tarde especial para você, doutor Eduardo. O Belmir. Um abraço, Delmir. Você está com a audiência toda aqui com a gente. O Célio Snafes.
Vamos lá, o que ele colocou aqui de pergunta? Deixa eu colocar o óculos, né, Mike? Sem óculos não adianta. Olha, o Célio Naves pergunta o seguinte: os sites podem ser condenados por veiculação fora de campanha eleitoral de banners divulgando atividade parlamentar? Essa é a pergunta do Célio. Você entendeu, doutor? Célio, entendi. Célio, o candidato não pode utilizar de um outdoor para fazer campanha eleitoral, ok? Porém, o parlamentar pode se utilizar de um outdoor para fazer prestação de contas do serviço parlamentar. É uma prestação de contas. O site presta um serviço de primeira grandeza, que é justamente levar a informação, porque a informação, ela liberta a população, a informação, ela liberta o povo. E o direito de liberdade de imprensa e expressão abarcam, inclusive, pelo princípio da publicidade, essa demonstração do serviço parlamentar que o cidadão tem direito de saber o que aquela pessoa que ele votou está fazendo. Então, não existe possibilidade alguma de penalização de um site por veicular a demonstração das atividades parlamentares. É diferente de propaganda paga de pré-candidato ou candidato, ok? Aproveitando esse ensejo, doutor Eduardo, deixa eu registrar aqui também o Otávio Arruda. Muito obrigado, o Otávio Arruda. Dá uma boa tarde, um abração aí para você, doutor. Mário Freire, também dando um abraço aí para você. Os abraços só para o Eduardo. Pô, já estou meio enciumado aqui. Porque... Cadê o meu Eduardo? O senhor é a Dulce Barros, do Radiomar, que manda para a gente, Mike Santos. Aí, o Eduardo são todos agora, mas estou brincando. Deixa eu aproveitar essa pergunta, que depois eu passo, aliás, a sua resposta, Eduardo, depois eu vou passar para a Sandra, mas aproveitando o ensejo assim, a gente via que antigamente, no período eleitoral, não é o pré-campanha, período eleitoral, os jornais impressos tinham os espaços para você fazer a sua publicização da sua candidatura. Tinha lá uma página e o jornal colocava lá os banners de todos os candidatos, divulgando quem era candidato. Nós estamos num mundo digital. Na campanha, o candidato pode pegar, por exemplo, vou pegar o exemplo do Celes, está lá o portal do Celes Naf, ele pode colocar a propaganda dele lá e pagar? No jornal ele poderá. Pois é, eu estou falando, o jornal era impresso, agora nós temos os jornais digitais. Pode, é a mesma... Desde que obedecido o padrão. O padrão estabelecido na resolução. Entendi. Então, pode... Agora não, né? Só os que têm mandato. Agora só o mandato. O que agora, na pré-campanha, os sites podem oferecer rodadas de entrevistas, que o Celes tem, ele faz muito bem isso. Isso. Ele pode fazer isso desde que obedeça a paridade. Ele não pode, por exemplo, pegar e deixar apenas para um candidato. Aí pode sofrer uma sanção. Porque a lei diz que tem que haver paridade. Se tiverem 10 candidatos, 10 pretensos pré-candidatos, ele deve ouvir esses 10. Entendi. Beleza. Continuando, palavra agora, doutora Sandra Souza, nossa consultora em gestão de mandatos, que ela não gosta do eletivo, né, Mike? Negócio de eletivo. Exatamente. E, claro, consultora também de orçamento. Aliás, não é por ser minha esposa, não. Além de bonita, inteligente e eficiente. Uma grande profissional do qual eu faço esse registro aqui. Então, é com você, meu amor. Obrigada. Mas, doutor Eduardo, então, queria saber qual é a dica que você dá para compor uma equipe de advogados para atuarem nas campanhas eleitorais, seja ela de prefeito, vereador, especificamente prefeito e vereador, né, que são as próximas aí. Qual é essa dica que você dá? Como é que o candidato tem que compor essa equipe? Médico, advogado, contador e professor, nós temos que ter um cuidado redobrado. Por quê? O direito eleitoral ele é um direito muito dinâmico, ele é um direito que ele muda a cada 2 anos.
Para isso, o advogado militante ele deve estar atento a essas mudanças. É uma área do direito que chama muita atenção, mas é uma área de responsabilidade redobrada. Só para você ter uma ideia, eu demorei a entrar na pré-sala com vocês, que eu estava cumprindo mais de 15 prazos eleitorais só hoje. Hoje, os prazos estão correndo na normalidade, mas no período eleitoral eles são computados em horas, 48 horas, 24 horas. E a escolha do advogado ela deve pautar-se pela especialização. O candidato, o advogado, ele deve conhecer a matéria. Não quero dizer que ele tem que ser mestre, que ele tem que ser doutor, mas você deve, pelo menos, tomar os cuidados para que ele esteja ambientado com as resoluções do TSE, com a lei dos partidos políticos, com a lei das eleições, com as súmulas do Supremo Tribunal Federal, as súmulas e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para que ele garanta uma segurança ao candidato. Depois, esse advogado ele deve estar alinhado com a equipe de campanha, a equipe de comunicação, a equipe de marketing, a equipe de contabilidade, porque qualquer falha de uma dessas áreas sensíveis da campanha eleitoral pode levar o candidato a ser penalizado por algo que ele sequer tenha conhecimento que tenha ocorrido. Então, a equipe de campanha ela deve estar engendrada e o coração dela deve ser o jurídico, o marketing e a contabilidade. E, doutor, isso é enfermeira, né? É verdade. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um web telespectador, vou colocar aqui, é da Dulce. Ela pergunta a seguinte coisa: o pré-candidato tem trabalhos comunitários. Ele pode divulgar os trabalhos já feitos por ele através do folder? E aí, doutor, o que o senhor pode dizer sobre esse assunto? Muitos candidatos fazem isso, né? E aí? Olha, é uma pergunta interessante do ponto de vista da prestação de contas. Como na pré-campanha eu não tenho gastos, eu não vejo possibilidade de uma penalização desde que, não haja um gasto excessivo na realização desses folders. Então, eu não vou pegar isso, mandar para uma gráfica, uma mega gráfica, transformar numa mega produção de marketing, e numa cidade de 100 mil habitantes eu vou distribuir 90 mil panfletos, né? É para isso que nós temos, por exemplo, os cards das redes sociais, entendeu? Você faz um card, em 2 segundos, meio mundo tem o seu card. E o gasto é mínimo. Então, o folder impresso gera um custo excessivo e um folder de card feito num computador em 5 minutos não gera esse gasto. Então, nós precisamos usar a prudência e a sabedoria, a perspicácia nessa hora. Correto, doutor. Doutor, antes de a gente passar para o próximo bloco aqui, eu tenho uma segunda pergunta para você, que é uma pergunta assim, que muitos fazem, né, entre o staff de cada candidato. Minha pergunta é a seguinte, doutor. Sobre os prazos da Justiça Eleitoral, eles estão mantidos? O que o senhor pode dizer para a gente sobre agora, em época de pandemia, sobre em relação aos prazos? Porque o senhor sabe muito bem que no direito, perco uma causa, mas não perco o prazo. E aí, doutor, diz aí pra gente. Por incrível que pareça, Mike, esse era o primeiro item aqui do meu arrazoado que eu coloquei como primeiro ponto: mantidos os prazos do calendário eleitoral. A ministra Rosa Weber, desde o início da pandemia, vem dizendo: estão mantidos os prazos. Nós sabemos da pandemia, nós sabemos da dificuldade, mas nós estamos tratando da vida política e social de um Estado democrático de direito, que está previsto na Constituição Federal, né? Os prazos estão todos mantidos. Inclusive, vários partidos tentaram suspender o prazo de filiação partidária via ADI, o Supremo Tribunal Federal negou a liminar. O TSE buscou todos os meios de utilizar a internet para garantir a troca de título, o pagamento das multas, a substituição do domicílio eleitoral, e tudo deu certo. Ou seja, a tecnologia está sendo utilizada em favor das eleições. Foi suspensa, inclusive, a biometria. O único prazo que me chama a atenção
e que eu tenho feito um estudo, eu estou pensando muito, eu tenho conversado com diversos amigos do Brasil inteiro, é o da desincompatibilização. Porque, por exemplo, já percebemos que estamos nos chegando no período do mês de junho, daqui a 3 semanas é junho, piscou, chegaremos em julho, o TSE vai ter que se manifestar e adiar as eleições, porque pelo quadro pandêmico e sanitário que o Brasil está demonstrando, nós não chegaremos a um quadro de normalidade para que o eleitor tenha tranquilidade de sair de casa em outubro e votar. E eu defendo esse adiamento porque eu penso que no máximo 6, 8 meses é o suficiente para que a pandemia venha a se acalmar e as pessoas possam sair de casa com tranquilidade, porque se houver uma forçação de barra para que a eleição ocorra no mês de outubro, nós não teremos uma eleição democrática, nós correremos risco de uma subrepresentatividade popular, porque as pessoas ficarão com medo de participar das eleições e a taxa de não comparecimento ficará muito alta, o que prevalece grupos políticos de poderio elevado em detrimento de outras candidaturas viáveis em diversos municípios do Brasil. Então, os prazos estão mantidos. Enquanto não houver uma manifestação do Congresso Nacional e do TSE sobre este ponto, eu estou indicando a todos os meus clientes, amigos e aos web telespectadores que obedeçam os prazos, inclusive de desincompatibilização. O doutor Eduardo, a Dulce Barros, ela traz aqui uma pergunta interessantíssima. E antes eu quero mandar um abraço, dar o meu abraço à minha irmã Tânia Monteiro, que nos prestigia sempre. E aí um beijo para minha mãe, que deve estar do lado dela. Então, já estou mandando aqui beijinhos para a mamãe, 87 anos, em casa, se cuidando. Mãe, vai passar, fica tranquilo. E a Dulce Barros faz uma pergunta super interessante. Por exemplo, um pré-candidato ele tem trabalhos comunitários dentro, né, do espaço geográfico que ele atua como líder comunitário. Ele pode fazer impressos de folder, de panfletos, de flyer, enfim, passando para a sociedade, para prestar conta do trabalho dele como líder comunitário, e ele já é pré-candidato, ele pode ir lá na gráfica, fazer esses impressos e distribuir de casa em casa para mostrar que ele está fazendo, dando conta, prestando conta desse seu trabalho comunitário junto a essa comunidade da qual ele atua, doutor? Só para a pergunta da Dulce Barros. Olha, Dulce, eu volto, né, nesse ponto. Eu tomaria cuidado com a despesa. Ao invés de fazer uma mega produção gráfica, eu tomaria uma atuação artesanal, uma coisa mais simples, utilizar, inclusive, as redes sociais se for necessário. E se houver um gasto, a utilização da gráfica, sempre guardar a nota fiscal e a comprovação da origem do valor, para que, eventualmente, se houver uma representação ou algo do tipo, você possa fazer prova e comprovar a origem do valor e também que não houve um gasto excessivo. Então, aí dá para fazer, é permitido. Carlos Sérgio? Pois não. Carlos Sérgio, nós temos uma pergunta, né, de um web telespectador, eu acho que é interessante. Está aqui, doutor. O candidato condenado por improbidade por colegiado poderá se candidatar ou cai na lei da ficha limpa? Você está ouvindo aí, doutor? Tem essa pergunta do nosso web. Acho que ele teve um probleminha técnico aí. Não estou ouvindo. Está ouvindo? Você consegue nos ouvir? Consegue? Alô? Alô? Acho que ele está com um probleminha lá de internet. Mas, enquanto isso, enquanto o Eduardo consegue se recompor aqui na nossa live, eu preciso registrar a presença do Jeff Picanso. Já voltou, doutor? Está nos escutando? E também o nosso querido, né, Tyson
Tia Su, ele que sempre nos prestigia, está sempre aqui com a gente, e ele diz CP3 sempre com as melhores dicas. E hoje, é o doutor Eduardo Tavares, especialista em direito eleitoral, está aqui abrilhantando essa tarde com dicas impressionantes. O que isso significa? Que se você cumprir dentro da legislação que está posta, você não vai ter problema nenhum. Você vai fazer a pré-campanha, fazer a campanha, ganhar a eleição, ser diplomado, tomar posse e exercer o mandato na sua plenitude. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes alguns candidatos querem se arriscar e, nesse momento que eles se arriscam, eles começam a ter problemas. Quantos nós não já vimos que, antes de diplomar, né, acabam sofrendo processos, depois de diplomados, entra com processo para cassação, depois de tomar posse, a mesma coisa, e nós já vimos alguns, no nosso querido Amapá, sair da cadeira do mandato porque houve uma decisão judicial. E já que o doutor Eduardo está de volta, eu fiz essa breve intervenção no sentido de preencher a lacuna. Claro, não podemos deixar o nosso web telespectadores sem nos ouvir. E falar nisso, Carlos Sérgio, tem uma pergunta aqui de um web telespectador. Matias Neto, presente também. Obrigado, Matias, pela sua presença aqui na nossa live. Diga, Mike. Doutor, você nos ouve? Agora estou ouvindo. Pronto. Doutor, tem uma pergunta aqui de um web telespectador, é o Jeff Picanço. Candidato condenado por improbidade... o candidato condenado por improbidade por colegiado poderá se candidatar ou cai na lei da ficha limpa? E aí, doutor? Como tudo no direito, depende. Depende da condenação por improbidade, para saber se o acórdão, a moldura fática, ou seja, se o acórdão diz que o ato é doloso de improbidade administrativa, depende de quando transitou em julgado a decisão da condenação e depende também da eleição que ele vai disputar. Nós temos elegibilidades que podem chegar a 12 anos de prospecção após o cumprimento do prazo primeiro, que é aquele que consta na sentença, e ela se projeta para mais 8 anos. Então, depende muito, caso a caso, não dá para ter uma regra geral e não é receita de bolo. E pode ser também que alguns candidatos, que algumas pessoas condenadas por improbidade consigam o benefício do artigo 26C da Lei das Eleições. Ou seja, ele consegue uma medida cautelar numa ação rescisória para suspender os efeitos da condenação. Aí ele vai poder concorrer até o fim da campanha, e se antes da diplomação essa liminar perdeu o efeito, ele pode ter revogado o direito de concorrer, como ele pode prosseguir com a liminar, ser diplomado e empossado, e ele fica até o próximo mandato. Olha, eu queria aqui mandar um abraço para o Jackson Ribeiro, mas eu queria pedir a gentileza para ele, porque aqui nós estamos numa sala de interação e de dúvidas e de bate-papo também. E aí eu acho que não cabe você ficar pré-julgando A, B ou C, como ele faz agora com a Dulce Barros. Eu conheço o trabalho dela, sou um admirador do trabalho dela, porque ela faz um belíssimo trabalho lá no Mar Abaixo, e aí eu acho que não é pertinente esse tipo de posicionamento, com todo o respeito. Eu acho que aqui a gente precisa bater esse papo, ser mais leve, nós estamos em tempo de pandemia, e olha, tirar o doutor Eduardo dos seus afazeres, dos seus compromissos, da agenda jurídica que ele tem pesada para que ele possa destinar esse seu tempo aqui com a gente, é muito difícil. Então, vamos aproveitar esse momento, que eu acho que é muito mais pertinente do que a gente fazer algumas chacotas que eu acho que não cabe. Mas a minha pergunta, doutor, para a gente retomar aqui, dar um sorriso, para ficar mais leve, eu vou te perguntar o seguinte:
Nós tivemos uma discussão jurídica muito séria no Amapá, que foi a questão de partidos políticos fazerem doação para candidatos que não eram da coligação, que naquela época podia, agora não pode mais na proporcional, e isso gerou vários processos e que foram julgados. Qual é a sua posição jurídica nesse aspecto? Afinal, um partido que não está dentro de uma coligação, no caso, eu vou falar agora majoritário, pode doar, porque houve doação de partido para uma proporcional. E vou citar o exemplo aqui, porque não é sigilo judicial. O deputado Vinícius Gugel fez uma doação, aportou um recurso do fundo partidário eleitoral, do fundo eleitoral, para a deputada Aline Cirrão. Qual é o seu posicionamento jurídico? E aí a pergunta final. Pode ou não doar? Carlos Sérgio, não por acaso... Não é justa, não, né? Hoje eu estava tratando dessa matéria, porque eu tenho 4 casos no TSE que tratam dessa matéria. Tenho a grata satisfação e felicidade de dizer que em dezembro de 2019 eu proferi sustentação oral no TSE, tratando dessa matéria, e houve um debate muito efusivo, inclusive com o próprio ministro Barroso dizendo que ele ficou tentado com a tese que eu levantei, que o princípio da legalidade estrita, ele diz que o partido e o candidato só podem fazer aquilo que está na lei, e o que não está lá, ele faz. O que não está vedado, ele pode fazer. A resolução de 2018, ela previa, em vários pontos, uma antinomia, porque ela dizia doação de candidato para partido, de partidos para outros partidos e para outros candidatos. Ela nunca colocou uma vírgula para dizer desde que estejam coligados. O Ministério Público Eleitoral, então, apresentou uma representação e o TSE caminhou numa tese esdrúxula, que com certeza vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque eu vou até o final, ainda que seja para aplicação do princípio da anualidade eleitoral, que ele disse que é para considerar doação vedada, porque é de pessoa jurídica. Só que a ADI 4350 diz que a única pessoa jurídica que pode doar é partido político. E o valor veio de partido político. Agora eu preciso fazer uma justiça, Carlos Sérgio. O valor não foi doado pelo fundo partidário local. Ele foi doado pelo Fundo Nacional em razão de uma estratégia política, e o PR não fez essas doações apenas para o estado do Amapá. Tem doação para Minas Gerais, tem doação para o Acre, tem doação para Rondônia, para Roraima, foram estratégias políticas macro. E depois disso, eu tenho até esse vídeo guardado e está publicado na seção do TSE, no YouTube deles. Logo em seguida, na resolução de 2017, em razão das duras críticas, e aí eu faço sem qualquer tipo de cerimônia, mas em razão daquela manifestação e depois de uma intervenção forte da Abradep, a resolução de 2020 prevê claramente a proibição, e todas as antinomias constantes em 2018 elas já não existem. Eu, particularmente, entendo que a autonomia partidária deve ser respeitada. Eu entendo que os partidos políticos eles têm autonomia para deliberar sobre quais candidaturas eles podem ou não financiar. Só que a mamãe diz que quem manda quem pode obedece quem tem juízo. A resolução está dizendo que não pode. E a de 2020, agora ela diz que não pode. 2018 não previa isso. E temos cenas para os próximos capítulos, porque, por exemplo, hoje, o ministro Tarcísio, que no primeiro caso meu votou contra mim, hoje já votou a favor da tese, junto com a ministra Rosa Weber, a favor da tese, no caso de Minas Gerais, porque eu tenho levado vários memoriais a essa reflexão. Eu tinha 2 casos pautados hoje no TSE, mas em razão dos memoriais que foram apresentados, que eles tratam justamente da confiança legítima, eu acho que os ministros resolveram, por bem, retirar de pauta e reanalisar tanto que os processos foram retirados de pauta. E aí tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai aplicar o princípio do artigo 16 da Constituição, que é a anualidade eleitoral, porque o candidato não pode ser sufocado e nem prejudicado por conta de uma interpretação que não tinha vagar ainda na jurisprudência, e mais ainda. No caso do Amapá, nós temos uma manifestação da SACEP,
que é o órgão de prestação de contas, que ela diz expressamente, está escrito no processo, que não há vedação para o recebimento daquela doação. E aí, como é que eu vou duvidar da palavra de um expert da Justiça Eleitoral? Correto. Eu, antes de passar para a Sandra, que ela já se posicionou ali para fazer a pergunta, mas eu quero registrar aqui o Felipe Gomes. Obrigado, Felipe, pela sua audiência. E ele diz: excelente iniciativa, doutor Carlos Sérgio. Parabéns. Para você também, que nos dá o privilégio da sua audiência. Um abraço, Felipe. Também o Jeff Picante diz: obrigado, doutor ICP3. A Tânia já falei. A Cristilene, né? Cristilene Marinho. Cristilene, obrigado por você estar aqui com a gente. E nós estamos caminhando. Cristilene foi minha contemporânea de escola e a sobrinha dela é minha colaboradora no meu escritório. Olha, quero lhe dizer que a sua presença, a nossa audiência está maior que o Ibope. Então, assim, Sandra, com você, que nós já estamos indo para o final, né? Então, a sua pergunta, e a gente vão mandando perguntas aí para a gente poder fazer essa sessão de perguntas de quem está nos vendo e participando, e depois a gente fazer o encerramento, porque já estamos a 48 minutos, o que é bom dura pouco, e eu sempre vou dizer, Roberto Carlos é rei até hoje, porque quando dá 45 minutos da live dele, que a gente está no melhor, ele acaba. Vamos lá, Sandra. Doutor Eduardo Tavares, alguma dica de leitura para o candidato ou para o assessor, nesse momento aí, ficar atento e ligadinho, nesse momento que está nessa indecisão da questão eleitoral, como é que vai se dar? Tem alguma dica, alguma leitura que você sugere para acompanhar? Olha, eu sou bairrista, eu costumo dizer que Deus me deu os melhores amigos do mundo, dentre eles vocês, uma competência, o arrojo. Nós temos aí diversos amigos da Abradep espalhados pelo Brasil todo, como Rodrigo Cirineu, Roberta Maia Gresta, a Maria Cláudia Buchianeri, a professora Marilda, e diversos outros. Agora, recentemente, o Delmiro, do Pernambuco, lançou um artigo sobre a pandemia, prazos eleitorais, até sobre as condutas vedadas. E nós temos no site Eleitoralistas, tem o Conjur, que está lançando muito sobre isso, os constitucionalistas, mas eu estou dizendo também que o site do TSE tem no link Legislação uma aba que ele abre para análise de cada item do Código Eleitoral, fazendo remissão à jurisprudência recente e atualizada. Então, sempre é bom dar uma olhada na lei e na jurisprudência, mas também ficar atento nesses sites jurídicos, porque todos os dias nós temos inovação de manifestação sobre os rumos das eleições. E creio que nas próximas 2 semanas nós vamos ter ainda mais coisas sendo alteradas, mas eu posso dizer o seguinte, quero antecipar vocês, ninguém espere prorrogação de mandato ou adiamento das eleições para o ano de 2020, 2021, muito menos coincidência de eleições e mandatos. A pandemia não vai servir de elemento para colocar por baixo a democracia e a vontade popular. Eu, antes de passar para o Mike, Eduardo, eu sou dessa corrente. E eu vou reproduzir aqui, dizer o que disse o ministro Luiz Barroso, presidente do TSE. Fazer prorrogação de mandatos é fraudar a eleição de 2016. Nós elegemos prefeitos e vereadores para mandatos de 4 anos. Então, claro, nós somos sensíveis, tudo no seu devido momento e no seu devido lugar. Evidentemente que não se trata de falar agora, de querer fazer pré-campanha no sentido de presencial, mas tem as ferramentas para fazer online. E se nós tivermos que adiar a eleição, que é o meu sentimento, de acordo com a curva
e dessa situação de pandemia, vamos até dezembro. Jamais, como disse o ministro Luiz Barroso, prorrogar mandatos, porque esses que estão exercendo não foram eleitos para 6 anos de mandato. Se eles quiserem continuar, tem que ir para o crivo das urnas. Dito isso, Concordo. Quero aqui fazer um registro. Walter Benatá, mais uma vez, muito bom. Obrigado, Walter. Marcelo Ferreira Leal. Marcelo Leal, nosso colega advogado, Eduardo. Ele está dizendo o seguinte: parabéns, Carlos Sérgio e Eduardo, belíssima aula do direito eleitoral. Obrigado e sigam em frente. Essa aula, Marcelo, é do doutor Eduardo. Eu sou aqui um coadjuvante. Então, vamos seguindo. E, claro, registrar aqui a presença, mais uma vez, do Rariomar, que diz: muito bom, a consultoria em direito eleitoral, as eleições estão mantidas? Já respondeu o Eduardo. Já tem algo sobre dia das eleições? Tem. A Constituição Federal estabeleceu dia 4 de outubro, é o dia da eleição. Se vai mudar, só uma proposta de emenda constitucional. O TSE não tem como mudar prazos, porque a legislação, e o Eduardo depois me confirma se eu estiver falando bobagem, 1 ano antes para vigorar uma lei para as eleições. Tem que ser com 1 ano antes aprovado. Fora disso, não tem como. E outra, qualquer alteração, proposta de emenda constitucional, que é a famosa PEC. E quem tem competência é o Congresso Nacional. E o ex-senador e hoje deputado federal Aécio Neves apresentou uma PEC para fazer eleições gerais, que eu também sou da corrente, como disse o Eduardo. Não acredito que passe essa fraude às eleições de 2016, que é prorrogar mandatos. Dito isto, Mike, é com você e vamos para os finalmente, para que a gente possa encerrar com aquele gostinho de quero mais da live da CP3, com a presença do convidado especial, doutor Eduardo Tavares, e os meus colegas de trabalho, Mike e Sandra. Muito bem, Carlos Sérgio. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para o doutor. Doutor, o que eu sempre fico lendo, né? O senhor sabe que cada eleição existe as regras. Afinal de contas, não se entra num jogo sem conhecer as regras. Então, o TSE, a cada eleição, eles atualizam as resoluções com as novas leis eleitorais, inserindo ali algumas correções. As eleições desse ano, dentro do calendário eleitoral, doutor, o que o senhor pode dizer para a gente que mudou em relação a 2018? Segure um minutinho aí, Eduardo, só para eu fazer um registro, porque o nosso colega, advogado, sociólogo, psicólogo, enfim, e jornalista, meu colega, que eu tenho a maior honra de participar da bancada sobre o seu comando, Carlos Lobato, aqui com a gente. Olha que ele briga comigo, ele diz que eu mando o link, não abre, mas hoje ele está aqui com a gente e a gente agradece a sua presença. E ele faz um comentário dizendo: muito bom papo, pedagógico, atual e com profundidade. O problema de prorrogação depende do coronavírus, não da vontade do ministro. Com certeza, não é a vontade do ministro, é apenas numa manifestação, mas não de decisão, porque, como falamos, e você também sabe, depende do Congresso Nacional e dessa curva que a gente não sabe que momento ela vai começar a ser descendente. Por enquanto, ela é crescente e nos assusta muito. Mas aí, doutor Eduardo, você está com a palavra na pergunta do Mike Chagas. Mike, mudou muito, principalmente a regra de prestação de doação, né, que traz agora essa limitação da doação, a efetiva participação da mulher na campanha, nos registros eleitorais. E agora nós vamos ter a possibilidade, inclusive, em razão da pandemia, no período que compreende do dia 20 de julho a 5 de agosto, a possibilidade da realização das convenções online, né? Então, esse acesso, nós estamos vivendo, desde 2018 para cá, uma redemocratização da campanha eleitoral.
nós estamos aproximando os Joãos e as Marias, de modo que todos sejam vistos como representantes em potencial da população. E agora nós, por exemplo, outra regra clara que nós não temos, que nós teremos agora, é a proibição da coligação partidária. Nós não vamos ter mais coligação, e agora o candidato vai ter que comprovar que consegue ter 10% dos votos para ele concorrer a uma vaga, e hoje, mais do que nunca, o voto vai ter que ser nominal. Ele vai ter que, com o seu sufoco, com o seu suor, atrair o eleitor e garantir voto. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a participação efetiva da mulher, inclusive com a possibilidade de queda de todo um registro, se ficar aprovada a fraude, a regra explícita, expressa, sobre a proibição de doação de partido para partido não coligado e a ausência das coligações são o carro-chefe das mudanças eleitorais. E digo mais, eu falo por mim, que eu faço parte de um movimento chamado Mais Mulheres na Política, Mais Mulheres no Direito. Eu acho que 30% é pouco e nós queremos paridade, nós queremos 50 por 50. Somos nós por elas e elas por elas. Doutor Eduardo, eu tenho aqui o privilégio também, nosso colega advogado, Paulo José da Silva Ramos. Ele é mais... Meu padrinho de inspiração na advocacia. Pronto. Ele é o nosso querido PJ, pai da vereadora Adriana Ramos e pai também do deputado estadual Paulinho Ramos. E ele manda aqui, doutor Eduardo, o seguinte: Carlos Sérgio e sua esposa, é um privilégio acompanhar a aula do professor Eduardo Tavares. Assim, quero homenageá-los. Brilhante oportunidade em assistir orientações importantes sobre as eleições. Então, esses elogios todos é para você, Eduardo. E antes, né, de fazermos um fechamento, as nossas despedidas e ainda considerações, eu preciso registrar aqui o Nonato Trindade, meu amigo lá de Santana. Nonato, um abração, obrigado pela presença. Ele diz: grande Carlos Sérgio. Obrigado. Eu sou pequenininho, mas é grande apenas no coração. Carlos Nascimento diz: muito bom. E a gente diz: muito obrigado, Carlos Nascimento, pela sua presença. A Tânia Monteiro, que é a mana querida, já diz o seguinte: parabéns, doutor Eduardo Tavares. Brilhante sua participação, e bate um monte de palmas. O Rai Rosa, que eu já falei, pré-candidato lá em Santana, prefeito de Macapá, de Santana, diz o seguinte: excelente live. Agradecimentos a CP3, especialmente Carlos Sérgio Monteiro, Sandra Souza, Mike e Eduardo Tavares. A nossa Carla Adria. Olha aí, minha prima. Ela está lá no Rio de Janeiro, mandando aqui: boa tarde, meu primo. E ela é pré-candidata a vereadora, lá na cidade dela, que agora eu não me recordo o nome, mas um grande abraço, Carlinha, tudo de bom. Um beijo nos meus tios, tio Carlito, tia Leonice. Enfim, vou fazer aqui uma sessão Maguila, né? Não tem jeito. O Lobato diz o seguinte: PJ é uma autarquia. Meu compadre das Águas Bentas. Olha só, que bom. E você sabia disso, Eduardo? O Lobato é nosso compadre também, que ele é padrinho da Yasmin. Então, nós estamos aqui numa comunidade de compadres. Né? A Carla diz: parabéns pelas suas lives, obrigado. A Rafaela Pires, Marcos Pires, diz o seguinte: sou advogada. A Rafaela, né? Sou advogada eleitoral, ou Marcos, um dos dois, que aqui estão juntos. Sou advogado eleitoral e professor de direito, e concordo com o posicionamento do ministro. Não tem como adiar para a legislatura seguinte, pois com os próprios eleitoralistas debatem e refutam, é uma forma de alongamento de mandatos. A democracia não pode e não deve ser, nesse momento, violada. Mas, por outro diapasão, vejo que a pandemia está entrando em momento indefinido. Vamos
vamos continuar na luta. Doutor Marcos Pires. Doutor Marcos, obrigado pelo comentário, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e que bom tê-lo aqui, porque a gente vai interagindo e vai registrando as presenças. Olha, a Carla Adra, minha prima, diz o seguinte, é Rio das Ostras, e ela é candidata a vereadora, e, claro, a gente vai poder ajudar daqui de Brasília, né, Sandra? A Carla, nossa prima, que vai testar nas urnas. Vamos ver se dá certo. E nós vamos torcer que vai dar sim. Ok? Então, dito isso, 1h02. Ok. Eu vou começar com as despedidas e começar, claro, com o Mike Chagas, depois a Sandra, depois o Eduardo e eu. Finalizo tudo. Ok? Mas não saiam daí, gente, porque quando a gente se despede, tem dica também. Beleza? Verdade. Bom, primeiramente, parece que foi há poucos minutos, né? Mas não, já tem mais de 1 hora. Nosso convidado, o doutor Eduardo Tavares, é uma pessoa, assim, muito amigo, companheiro, né? Sempre que eu encontro com ele nas esquinas, quer dizer, agora só virtualmente, eu como falo com meus amigos, né, doutor? Você quer falar comigo? Liga para mim. Você quer me ver pessoalmente? Faça uma videoconferência. E assim eu termino, me despeço aqui de todos os nossos web telespectadores, que sigam a gente nas redes sociais, né? Curta lá a página da CP3 para receber as notificações das próximas lives. Também estamos lá no Instagram, Consultoria CP3, e fiquem todos com Deus. E lembre-se, em tempo de pandemia, gente, fique em casa. É isso, Carlos Sérgio. Sandra, só um minutinho que eu preciso fazer um registro, que eu passei aqui batido. A Ciara Monteiro bate palmas e a gente agradece. E a Carla, mais uma vez, se posiciona dizendo parabéns pelas suas lives. Para nós, parabéns para todos, porque com essa aula do doutor Eduardo a 0800, só a CP3 consegue fazer isso. Vamos lá, Sandra Silva. Sandra Souza. Só agradecer, né, a audiência aí, dos nossos internautas, e muito obrigada, doutor Eduardo, por compartilhar os seus conhecimentos, as suas dicas preciosíssimas, e dizer que eu continuo aguardando aquele livro, viu? Da sua trajetória de vida, das suas lutas e das suas vitórias. Saiba que tem uma admiradora aqui, viu? Então, fica aí um pedido. Só... Tá mudo, Carlos Sérgio. Tá mudo. Não. Carlos Sérgio, tá mudo. Ô, Eduardo, pronto, agora, ok? Não, só para te dizer o seguinte, você vê que você tem uma admiradora dessa, você está privilegiado, né? E você tem ainda a sorte de não ser ciumento, né? Não, só acrescentar para os poucos que conhecem, as poucas pessoas que conhecem, o doutor Eduardo Tavares tem uma trajetória assim, de vida fantástica, de luta, superação, e aí é com profissional de ponta, excelente profissional, dá show aí, e é um orgulho falar e dizer para ele que eu continuo esperando o livro. E, Carlos, eu queria só dar um complemento aqui, assim, nas falas da Sandra. Doutor, eu li uma vez que o homem, para não ser esquecido, ele tem que fazer 3 coisas na vida, né? A primeira, ele tem que ser pai. Né? Já sou de dois, com a graça de Deus. A segunda, ele tem que plantar alguma coisa, tem que plantar uma árvore. Já plantei. E a terceira, pelo que eu vi agora há pouco, vai sair um livro com a biografia do amigo e advogado Eduardo Tavares. Parabéns, doutor. É verdade, mas olha, Obrigado. Mike, antes dele fazer, né, a finalização, e eu peço a todos vocês que estão aí, que não saiam, porque vem a última dica, e claro, a do final vale, não por todas, mas seja mais uma. E aí eu quero registrar a presença do deputado Paulo Lemos, o prefeiturável, candidato a prefeito pelo PSOL, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um trabalho belíssimo, porque faz aquela oposição responsável, não é aquela oposição raivosa. Pelo contrário, o deputado Paulo Lemos tem um brilhante trabalho em 2 mandatos, na
Assembleia Legislativa, está no segundo mandato, foi o responsável pela comissão que gerou, né, o concurso público da Assembleia, que foi feito lá no início, quando a Assembleia iniciou suas atividades, e agora ele trouxe, reivindicou e colocou para se realizar o concurso público da Assembleia. E que privilégio, Eduardo, Mike, Sandra, nós estamos tendo aqui de ter o Paulo Lemos, deputado estadual, presente na nossa live. Ele disse que chegou atrasado, mas agora, como ele já viu que é bom, ele vai agora chegar no horário certo, ele não vai mais chegar no final. Mas a gente compreende, estou fazendo aqui uma brincadeira, porque eu sei que ele tem muitos compromissos. E sempre é um privilégio para a gente ter pessoas, como todos que vêm aqui. Aqui não tem demérito ninguém, aqui todo mundo é igual, né? Do mais simples aos que exercem cargos eletivos. Então, dito isto, doutor Eduardo, a última dica e aquelas considerações sempre muito bem-vindas aos nossos web internautas. Bom, a última dica é cuidado com as fake news. Campanha eleitoral tem fake news contra candidato, tem fake news contra apoiadores, mas a eleição agora ela tem um tipo penal específico tratando das fake news. Espalhar notícia falsa com fim eleitoral ou visando denegrir a imagem de candidatos é crime. Pode também ser considerado como um dano moral ou como um abuso suficientemente capaz de cassar o diploma ou o registro da candidatura. Cuidado com promessas. Cuidem de ter controle sobre todos os apoiadores, sobretudo com a origem dos gastos e a movimentação financeira das contas de campanha. Não pouco usual, os adversários fazem depósitos não identificados e a parte deixa passar despercebida e pode sofrer uma impugnação. E quanto ao que vocês falaram imerecidamente, eu só tenho a agradecer pelas palavras. Sandra, Carlos Sérgio. Carlos Sérgio foi meu eterno chefe, o chefe do gabinete dele, enquanto diretor-presidente da antiga NTU, que ele trabalhou ardorosamente para transformá-la em autarquia. Já no meu tempo de Brasília, tempos áureos, quando eu era apenas um sonhador e buscava não um lugar ao sol, mas uma forma de sobrevivência, por várias vezes me estendeu a mão em todos os sentidos e nunca me negou uma palavra de apoio, de consolo, de conforto, e sempre foi essa pessoa aí, junto com Sandra, entusiastas. Eu tenho uma frase que resume toda a minha vida, Sandra, Mike e Carlos Sérgio, pela fé que eu carrego, eu sempre digo que eu não era nada, Deus me deu valor, eu continuo sendo nada, mas agora com o valor de ser o filho de Deus. Então eu quero agradecer a oportunidade de vocês e a todos os que me ouvem, a todos os que nos dão essa oportunidade de conversar mais, que eu gosto de fazer isso. Eu escolhi a advocacia eleitoral, a advocacia criminal, porque eu amo. Eu vivo isso manhã, tarde e noite. Eu quase não... Eu durmo pouco estudando muito sobre isso. Eu sou um eterno aprendiz. Tanto que a minha equipe fica até assustada, que às vezes no meio da madrugada eu estou mandando coisa no grupo. Elas acordam e vão fazendo, que já pegaram embalo também. Inclusive, a minha equipe é 100% formada por... Deu um probleminha. Voltou. Pela forma que trabalham, né? E pedir a Deus que nos abençoe enquanto nação, para que logo, logo nós possamos nos reencontrar e ter esse abraço fraterno e saudoso. Eu quero que Deus abençoe a todas as famílias desse Brasil aqui do nosso Amapá. Vai passar, porque, como diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Olha, primeiro eu quero agradecer o doutor Eduardo por aceitar o nosso convite, estar presente e dar essa oportunidade de aula que ele nos deu, né, na tarde de hoje na nossa live. Só para você ter uma ideia, nossas lives duram 45 minutos e hoje nós estamos em 1h11 e ninguém quer sair da sala. Muito obrigado a vocês, porque vocês são a razão de poder fazer da gente esse momento para que a gente possa compartilhar
conhecimentos e também aprender com vocês, com as perguntas, com as respostas, enfim. Obrigado ao meu amigo Mike Chagas, meu companheiro de muitas lutas, de muitas dores, de muitas lágrimas e de muitas festas, de Vamos muitos junto, meu. Então, muito obrigado, porque eu sei da sua luta e sei do seu valor e o quanto você é importante dentro dessa trajetória da CP3, você como consultor de identidade visual e design gráfico. Dizer a Sandra que sem você, Carlos Sérgio não existe. Você é uma pessoa que sempre está ao meu lado ou à minha frente, jamais atrás. Esse negócio de homem, né? Um grande homem tem por trás uma grande mulher, papo furado. Entendeu? Ou elas estão do lado ou estão na frente. À frente. Então, muito obrigado. Você que é uma profissional que eu sou fãzaço. Belíssima, sabe? Muito. E, infelizmente, às vezes, alguns acham que, né, é menos. Não é menos, não. É muito mais. Porque estudar esses números de orçamento e saber fazer emenda, e você que está aí, quando vê uma emenda executada, não todas, claro, mas com quem ela prestou os seus serviços, tem a mão da Sandra Souza, doutora Sandra, como ela é conhecida. Muito obrigado por participar com a gente na tarde de hoje. Dizer ao meu amigo Eduardo que você me emocionou. As lágrimas desceram sim, Eduardo, porque eu sei da sua luta e vi nascer naquele menino, que eu posso te chamar assim, daqueles momentos de CEUB, daqueles momentos de peregrinações dos corredores da Câmara, dos deputados, do Senado Federal. Eu vejo esse grande advogado que me inspira, que nos dá essa força para dizer como é possível, sim, sair do laguinho e conquistar o Brasil na caminhada que você faz e nas atuações que você tem, seja no nosso Tribunal de Justiça, seja na Vara de Justiça e seja no Supremo, no STJ ou no TSE. É o doutor Eduardo, com a sua competência e o seu conhecimento emprestado para a sociedade, porque a sociedade só é pujante porque sempre tem um advogado para defender os seus direitos. E esse testemunho eu quero dar do doutor Eduardo. Muitos amigos são da mesma área, são advogados, mas nenhum menor para eles, pelo contrário. Mas quero dizer que você nos privilegiou na tarde de hoje. E para que a gente não fique só, porque já diminuiu a nossa audiência, e eu acho que eu estou falando demais, eu quero agradecer imensamente a você que esteve aí do outro lado. Todas as quintas-feiras tem live, não do Carlos Sérgio, da CP3, que tem o Carlos Sérgio, o Mike e a Sandra, e, claro, um convidado especial. E aí nós vamos para o final, o Mike dá os informes e a gente dá um tchau juntos, vamos dar um tchau juntos, depois dos informes do Mike. Mas antes, eu quero dizer que o Edson Cavalcante, meu amigo, está aqui de Brasília, ele diz humildade, simplicidade. Né? É isso que o Edson nos diz, humildade e simplicidade. E ele estava ali, como ele disse, estou aqui tipo coruja. E aí ela já saiu, né? Desculpe, ele já saiu da toca e está aqui com a gente. O doutor Eduardo, ele diz, o Edson Cavalcante, Eduardo, é top. O Otávio Arruda, bate palmas, né? E o Carlos Lobato diz, Dudu é o mais do mais. Quase eu não consigo. Eu vou colocar o óculos aqui. Vou ler de novo. Dudu é o mais do mais. Diz Carlos Lobato. Com você, Mike, os informes para a gente dar o tchau com todos. Então, Carlos Sérgio, apenas reforçando a todos os nossos web telespectadores, o que é bom dura pouco. Próxima quinta-feira, né, você que nos curta, segue a gente nas redes sociais, não esqueça de curtir a página da CP3 para você receber as notificações, né, das próximas lives. E todos fiquem com Deus. Pessoal, tchau! Tchau!